Olá, queridos irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Tony de Souza. Hoje eu quero falar de um assunto um pouco delicado, um pouco sério, que tem acontecido aí no mundo gospel. Eita, só esse nome já me dá terror, mas Tony Gospel é evangelho em inglês e tal. Meus irmãos, enquete, maioria vê pecado em pregadores que vendem ingressos. Para quem não sabe, essa é uma modalidade que está em alta. Pastores criam aqueles eventos para eles pregarem, para chamar público, eles convidam um artista, né, um cantor qualquer, alguém que está na praça que também vai cobrar, evidentemente. Acertam com o pastor da igreja um determinado valor, inclusive tem pastores até que são itinerantes, que vivem de ofertas, de doações. Eu não tenho nada contra o pastor receber oferta para custear a sua viagem, caso ele não tenha, tá certo? Agora, o mais importante é que isso não pode ser assim. As pessoas passarem a fazer um negócio disso. Isso não é negócio. O evangelho não é negócio. Então, aqui eu vou ler essa matéria, vou deixar na descrição para você. Vou descer aqui um pouquinho, olha só. Você pode até virar o seu celular aí, colocá-lo na horizontal para que você leia melhor, aparece melhor. Uma enquete realizada pelo Gospel Prime, que é esse site que eu gosto sempre de ler algumas matérias interessantes. A enquete foi publicada no Twitter e mostrou que a maioria vê pecado no comportamento de pregadores que vendem ingressos para pregar, quando Jesus advertiu que devemos dar de graça aquilo que recebemos de graça. Para a enquete, o portal questionou: na sua opinião, cobrar ingressos para pregar pode ser considerado pecado? Com base em Mateus 10:8, 73% disseram que sim, que vender ingressos para pregar pode ser considerado pecado. Então, esse Mateus 10:8 é o que nós acabamos de ler. Dá de graça aquilo que vocês receberam de graça. Ele diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Na passagem, essa questão, Jesus envia seus discípulos para pregarem, dando autoridade, inclusive, para realizarem sinais, mas que deveriam fazer isso de graça, ou seja, sem cobrar nada por isso. Além disso, Jesus orienta seus discípulos para não levarem recursos com eles, sugerindo que eles receberiam ofertas, olha aí o que eu estou falando, para se sustentar. Embora a grande maioria tenha considerado que é pecado cobrar para pregar o evangelho, 11,2% disseram que não. Outros 15% disseram que não sabia se é pecado cobrar ingressos para pregar. Então essa é a grande realidade. Ainda tem um número aí de 11% que acredita que não vê problema nenhum em cobrar ingressos. Mas, Tony, o cara vive disso. A Bíblia diz que aquele que prega o evangelho, que viva, para a obra. Por isso que eu estou falando. Por isso já se recolhe contribuições na igreja. Os membros da comunidade da qual o indivíduo participa já se esforçam, contribuem. Isso não é pecado. Contribuir com a congregação, com os santos, porque alguém tem que ficar à disposição. O próprio Cristo, antes que você me critique, o próprio Cristo tinha como tesoureiro Judas, que ficava com as ofertas. Judas recebia todas aquelas ofertas, contava, separava e colocava na bolsa, na sacola deles. Ele roubava daquelas ofertas. Veja, onde tem dinheiro tem problema. Então, essa enquete aqui mostra que as pessoas não estão mais aturando certos comportamentos de lideranças, que você não pode cobrar. Eu recebo convites para pregar. Esses dias uma senhora me chamou, uma irmã no Facebook, falando: olha, eu preciso que você venha aqui em Nova Iguaçu, na minha congregação, pregar aqui numa campanha. E quanto que você cobra para vir pregar aqui? Quando me fazem essa pergunta, eu recebo até como ofensa. Eu falo: irmã, eu quero ir, primeiro que eu sou carioca,
Me passa a data, que eu sou do Rio. Eu posso aproveitar aí, de repente, dependendo da data, me organizar para aproveitar o final de semana e ver minha parentela e jamais. E eu disse para ela, não cobro, eu nunca cobrei. Nunca cobrei. R$1 que seja. Apenas falo, caso eu não tenha na data, chegar a data, e eu não tiver recurso para passagem ou combustível, se eu não tiver dinheiro para ir de carro, porque tem gasolina, né? Um absurdo, né? Pedágios, aquela coisa toda, eu vou de ônibus. Eu vou de ônibus. Mas caso também, eu sou assalariado, eu trabalho numa empresa, eu pago conta, pago aluguel. Caso eu não tenha, a irmã me ajuda com a passagem para poder eu chegar aí. Não, sem problema nenhum. Você pode vir, aqui a gente vai pagar o combustível, vai dar a oferta para o irmão botar a gasolina, o irmão pode vir de carro com a família, aproveitar para ver. Amém. Amém. E aqui arrecadamos uma oferta para você, fique à vontade, deixa Deus usar aí, mas não cobro R$1 que seja. Se a igreja não tiver nada, enfim, o importante é semear o estudo, a palavra. Então veja que esses dias eu estava fazendo aqui no canal a questão dos desigrejados, pessoas que não congregam mais em igrejas, por causa disso. Porque o pastor tira da igreja recursos da congregação e paga esses camaradas. Paga artista para levar povo para a igreja, então ele tira lá da sua oferta 3, 4 mil reais para pagar um cantor, para dar 2, 3 mil reais para um pregador, ele gasta no final de semana 6, 7 mil reais e às vezes há, em alguns casos, pessoas dentro da sua própria congregação necessitando de alguma coisa. De alimento, de um remédio, de um gás. Então, antes dele fazer esses eventos, para quê? Para levar mais povo, para aumentar mais o número de fiéis, para ter mais dízimo, e eu só vejo por esse lado. Porque desde o momento em que você tira da igreja dinheiro para pagar um pregador, para pagar um cantor, mas o cantor vive disso. Não, o cantor vive, o cantor de nome, ele ganha muita grana. O cantor famoso não precisa cobrar para cantar nas igrejas, porque ele ganha muito dinheiro, direitos autorais, e aqui fala quem trabalha no ramo. As plataformas digitais, porque agora o cantor evangélico não vende mais CDs, né? Não tem mais CD, não existe mais CDs, não existe mais DVD, quer dizer, pode até ter DVD, mas CD na loja não tem mais. É plataforma digital agora, são as plataformas de áudio, os streams de áudio, e esses streams paga muito bem. Fora isso, tem o ECAD. Então, transformando, como diz Paulo aqui, você lê comigo aqui esse versículo, o apóstolo Paulo diz aqui, 1 Timóteo, se alguém ensina falsas doutrinas, não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensino que é segundo a piedade. É orgulhoso, nada entende. Esse tal pregador, né, mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas, olha o que tem acerca das palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Verso 6, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro, tem muita liderança. De fato, diz aqui, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro para esses, lucro, né, espiritual, não, no caso aqui para quem leva a sério. Mas muitos pensam que o evangelho foi feito para ganhar dinheiro, essas raposas velhas, e isso expulsam os que têm sede da verdade do meio dessas congregações. É por isso que está tendo uma debandada de quase 20 milhões de pessoas que não vê o resultado, não vê ser empregado no reino dos céus, não vê investido no reino dos céus o que diz respeito às suas contribuições, às suas ofertas, os seus dízimos. Não servem. E é por isso que aí, viu que é pecado, não vai, não fica. E aí você está perdendo tempo. E, lamentavelmente, usa a palavra de Deus como fonte de lucro. Bom, vou ficando por aqui. Essa é a minha opinião. Esse é o que eu entendo pelas Escrituras. O próprio Cristo disse, é de graça que você recebeu. Vai orar por alguém? Para que cobrar? Para que cobrar para
Isso não é show. Isso não é para se aparecer. O evangelho não é para se aparecer. Não é para ganhar tapinha nas costas. Não é. Quer se aparecer? Faz outra coisa. Tem tanta coisa que pode ser feita aí. O evangelho é sério. A mensagem é de salvação. Então a coisa está complicada. Mas esses dias também já foram falados pelo nosso Senhor Jesus. Já profetizou acerca disso. Já nos deixou alertados quanto a isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, meus irmãos. Dedo no like, compartilha. E se você vê que vai pastor famoso e que você tem que pagar algo para assistir alguém, eles alugam um espaço e aí você tem que pagar ingresso, sai fora disso. Ah, vai a banda tal pagar ingresso, sai fora disso. Eles que vendam suas músicas aí nas redes sociais, que ganham-se já um estubo de dinheiro do ECAD e que pega essa grana e faz a caridade, que é a melhor coisa que a gente faz. Um abraço para você, até o próximo vídeo, graça e paz.